Graças a Deus, irmãos, aqui o pastor de Marcos está falando em mais um momento com Deus. A Bíblia nos fala lá em Mateus capítulo 7, no versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Para entender esse texto, eu preciso primeiro entender o contexto. Jesus, quando falou isso, ele estava se reportando, ele estava se dirigindo aos discípulos no Sermão do Monte. E no versículo 7, quando começa o capítulo 7, ele estava falando a respeito do julgamento hipócrita, que nós não podemos julgar sem antes fazer uma autoanálise. Antes de criticar alguém, nós precisamos nos autoavaliar. E quando nós chegar aqui no versículo 6, ele muda o foco. Agora, Jesus está falando de outro julgamento. E a ênfase não é mais a respeito de quem dá o conselho, ou quem critica, ou quem chama a atenção, mas sim quem recebe. E aí ele está falando de um julgamento necessário, em que aquele que vai dar o ensino, aquele que vai vai chamar a atenção, vai fazer uma exortação, precisa avaliar. Jesus está falando para os discípulos. Então ele está falando de um julgamento hipócrita, e no versículo 6 ele está falando de um julgamento necessário para todo aquele que vai pregar, falar das coisas de Deus. E ele fala de duas figuras de linguagem, ele usa aí os porcos e os cães. Para entender esse texto, primeiro é preciso entender que na lei mosaica os porcos eram considerados animais impuros, e os cães também eram impuros, e tinha ainda a peculiaridade, naquele tempo os cães eram animais semi-selvagens, eles eram carnívoros, andavam em bandos, então era perigoso se aproximar de um cão. Jesus diz que os discípulos eles precisariam fazer essa análise. Quando estivessem falando, pregando o Evangelho, eles deveriam primeiro avaliar qual a reação das pessoas, né? Isso, claro, trazendo para a nossa realidade, nós também precisamos avaliar e fazer esse juízo de valor. Quando nós formos falar, aconselhar alguém, quando nós formos falar das coisas de Deus, nós também precisamos fazer esse juízo, esse julgamento justo, essa análise de valor. Qual é a reação da pessoa? Será que ela está dando valor para aquilo que está sendo colocado para ela, a mensagem do Evangelho, que são as pérolas? Será que elas vão receber, ou elas vão receber como uma pedrada? Ao invés de receber como uma pérola, algo valioso, a pessoa ela pisoteia, como ele fala aqui, que não aconteça que pisem com os pés, né? Então os porcos pisando nas pérolas, porque eles não valorizam. Muitas pessoas também não vão valorizar a mensagem. Então nós precisamos avaliar até que ponto vale a pena insistir em pregar, em aconselhar, em exortar alguém que não dá valor. E ainda existe a questão dos cães, como eu falei, que eram animais selvagens, que podem até se voltar. Ele diz que acabam despedaçando. Ou seja, os cães, que eram animais raivosos, né? Eram brabos naquele tempo, ele usa essa figura de linguagem que muitas pessoas, que quando nós vamos aconselhar, nós vamos exortar, a pessoa ela se revolta, ela se até contra-ataca, ela se revolta contra nós. Então, esse tipo de pessoas, nós também precisamos avaliar. Será que não é melhor mudar a tática, ao invés de insistir em falar para essa pessoa, passar a orar por ela? Então existem pessoas que realmente agem como cães e como porcos, no que se refere ao Evangelho, no que se refere a um conselho, uma exortação, algo valioso para nós, em que nós estamos querendo ajudar a pessoa, e muitas vezes ela não dá valor e às vezes até se revolta, até contra-ataca contra nós, ela não aceita, né? Então que nós precisamos fazer essa análise. Claro que nós nunca vamos saber qual vai ser a reação das pessoas. Cabe a nós lançar as pérolas e fazer esse julgamento, esse juízo de valor. Qual vai ser a reação da pessoa? Se a pessoa aceitar, ótimo, mas se a pessoa não aceitar,
Nós precisamos, a pregação do Evangelho, a insistência tem um limite. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 10, versículo 14, quando ele falou para os discípulos, ele disse: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Então, realmente, nós precisamos, aí um julgamento que o cristão deve fazer, avaliar a reação das pessoas com relação às pérolas que nós estamos dando para elas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos que tu nos dê sabedoria, Senhor, para saber até que ponto nós devemos insistir, nós devemos perseverar, para que nós possamos realmente não desperdiçar o nosso recurso, nosso tempo, aquilo que tu nos deste, que é valioso, para que nós estejamos aí desperdiçando. Nos ajuda, nos dá esse discernimento, esse entendimento, meu Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.